Graça e paz, povo lindo do Eterno, que é o pastor Leandro Cardoso. Essa é a terceira parte da série do profeta Eliyahu Hanavi, profeta Elias, profeta Eliyahu. Gostaria que você que está aí ligado pelo Facebook, você que está aí pelas mídias sociais, dá um like, aciona também o sininho, se inscreva no nosso canal aí e compartilhe. Estamos numa série, essa é a terceira parte do profeta Eliyahu. Interessante que nós lemos que o profeta Elias ele vai se apresentar para Obadias. Obadias era mordomo do rei, ele estava cuidando de dois grupos de profetas, 50 homens. E a Bíblia diz que ele guardava esses homens com pão e com água. O interessante é que nós sabemos que nesse período a terra estava a ficar 3 anos e 6 meses sem água. Então a água estava valendo como ouro, estava em uma escassez. Obadias, ele vai pegar todas as suas economias e ele vai guardar dois grupos de profetas. Ele vai gastar o pão, ele vai gastar a alma. Só quem investe na obra missionária sabe o quanto Deus honra quem honra missões. Eu aprendi com o pastor saudoso, meu amigo, partiu para a eternidade, o pastor Jaime Rosa, que Deus investe em quem investe em missões. Deus só teve um filho e enviou para ser missionário. Agora, Obadias estava morando no palácio, era mordomo do palácio, ele poderia fazer vista grossa, estar na zona do conforto, só que ele vai pensar na geração vindoura. E diz o texto bíblico que agora, inesperadamente, o profeta Elias se manifesta para Obadias. E Obadias fica tão surpreso que ele fala: viva o Senhor, que manda Acabe se encontrar comigo junto com o povo em cima do Monte Carmelo. Diz o texto que o próprio Obadias tem medo. Ele, mas oxalá que eu fale isso e o Espírito do Senhor te arrebate, porque o profeta Elias já andava numa experiência com Deus, que nós sabemos que o Senhor Deus fazia ele sumir em determinados momentos. E Elias promete: eu vim até você, e eu te prometo que eu estarei em cima do Monte Carmelo, porque eu tenho uma proposta de um desafio com o rei Acabe. Diz a história que existia a rainha, o rei, os súditos, o povo, só que Elias se manifesta para Obadias, porque Obadias era um adorador. Deus não se manifesta aleatoriamente, Deus irá se manifestar no ambiente de uma espera, como eu disse anteriormente, de uma provocação. Ou seja, a adoração atrai a presença de Deus. E diz o texto que Obadias fica tão impactado, porque quem adora, quem acredita, quem serve, nunca será decepcionado. Há uma grande diferença de um adorador para um cantor, de um adorador para alguém que elogia, que louva. Porque quem adora, dá. Quem adora, entrega. O apóstolo Paulo vai chegar na igreja da Galácia e vai falar: primeiro vocês deram a si mesmo, depois a obra. Porque se eu não der meu coração, eu nunca vou conseguir dar o meu corpo, eu nunca vou conseguir dar minha oferta, eu nunca vou conseguir dizimar. Então ele gastou com aqueles homens, porque a adoração envolve ato de dar. Nós sabemos que quando Yeshua HaMashiach, Cristo, nasceu, os astrólogos que foram lá, eles levaram presentes. Um levou mirra, representando Jesus como Conel Hagador, como sumo sacerdote. Outro levou ouro, representando Jesus como rei. Outro levou nardo, representando Jesus como Hanavi, como profeta. Então entenda, Obadias entrega o que ele tinha para cuidar daqueles homens. Diz o texto bíblico que agora ele não é desamparado, que ele tem uma experiência fora do comum. Eliyahu se manifesta e se apresenta a ele. Quem quer viver o que nunca viveu tem que fazer o que nunca fez. Quem tem medo de perder o que tem nunca vai alcançar aquilo que deseja. Então entenda, diz o texto bíblico, que agora o que vai acontecer? Agora o feito
seguinte é que ele propõe um desafio em cima do monte, um desafio em cima do Monte Carmelo. Diz o texto bíblico que Obadias fica com medo, mas ele, e se o Senhor sair daqui e o Espírito do Senhor te arrebatar, e o Espírito do Senhor levar o Senhor para longe? Ele: não, eu estarei lá. Diz o texto bíblico que conforme ele vai para o Monte Carmelo, ele chama Acabe para a sua atmosfera de conhecimento, para a sua atmosfera de adoração. Ele chama Acabe para o seu lugar de referência. Por quê? Deus vai te honrar no seu lugar de referência. Deus não vai te honrar aleatório. Deus vai te honrar no lugar que Ele te chamou, no lugar que Ele te conhece. Trave batalhas no seu lugar de referência. Trave batalhas no ambiente que Deus te conhece. Ele não vai chamar o seu inimigo, seu adversário, para um lugar desconhecido. Ele vai chamar o servo de Deus, vai pelejar no lugar de referência. Diz o texto bíblico que o que vai acontecer agora é que ele vai chamar o povo, vai chamar o rei e vai chamar os sacerdotes de Baal. Capítulo 18, Elias sobe o monte e diz o texto bíblico que ele chama o rei. Está lá uma expectativa, os profetas de Baal, o povo. E ele não vai a queima-roupa lutando, não, ele se prepara. Ele: olha, só sobrou eu como profeta do Senhor. Fala para o rei Acabe. E os profetas de Baal e de Azera são 850. Mas o Senhor e a rainha dá 852 contra o Deus de Israel, o Deus eterno, único e verdadeiro. Vamos fazer um desafio. Vamos fazer 2 altares. A palavra altar em hebraico é misbeah, 2 ambientes de sacrifício. E o Deus que se manifestar será o Deus que todo Israel deverá adorar. O povo disse: boa essa palavra. Ele: então vamos fazer amanhã às 5 da manhã. E diz o texto que todo o povo tocou, mas antes disso, o profeta Eliarro, o profeta Elias vai falar: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se vai servir ao Senhor ou vai servir a Baal? Ele conscientiza o povo que há uma fonte verdadeira, porque se existe o verdadeiro é porque também existe o falso. Nem tudo que reluz é ouro, nem toda água é potável, e nem todo fogo que emana provém do Senhor. Diz o texto bíblico que ao fazer isso, ele se prepara e ele vai chamar os profetas para um desafio que começaria 5 horas da manhã. Por que, pastor Leandro Cardoso, 5 horas da manhã? Porque os judeus, eles oram nas virações. Salmo 55:17 diz que pela manhã, de tarde e ao meio-dia eu orarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Ele sabia que no mundo espiritual existe uma ordem, existe uma organização. E segundo a cultura judaica, nas virações, que é a do pôr do sol ao meio-dia e ao recolher do sol, é a troca da guarda do exército celestial. Os anjos que estão embaixo vão subir, os que estão em cima vão descer, e os que estiverem conectados, as orações serão ouvidas. Oração em hebraico é tefilá, significa conexão. E o interessante é que Deus, desde o início, falava com Adão na viração. A Bíblia diz em Gênesis 3:8 que na viração do jardim o Eterno descia. Então é interessante que ele vai usar uma arma que ele conhece. Ele vai mandar eles prepararem os altares 5 da manhã. E eles prepararam. Na viração das 5 da manhã, Eliarro entrar na brecha do jejum, da oração, do propósito. Quando é a viração do meio-dia, ele zomba deles. Cadê? Não veio fogo, não veio sacrifício. E a oração é: o Deus que responder com fogo nesses 2 altares será o Deus de Israel. Ao meio-dia, Elias se posiciona. E ao meio-dia, o profeta Eliarro faz um desafio. Ele fala: primeiro agora é a minha vez, e vamos consertar o altar. Ele junta as 12 pedras que representavam as tribos que estavam dispersas, e ele prepara o altar. Ele manda antes cavar em volta do altar. O profeta Eliarro manda que derramasse 4 cântaros de água sobre o altar. Presta bem atenção. Pastor Leandro Cardoso, o que isso significa? Significa que o altar tem que ter sacrifício. Ele manda derramar 4 cântaros ao ponto da água sobrar no altar. E alguém pode olhar naquele momento de 3 anos, 6 meses de seca e não entender
Porque se existe adoração, existem os inimigos da adoração. Alguém fala, mas como que ele pode pedir água em cima desse altar, sendo que nós estamos com escassez de água? Diz o texto que ele, depois de derramar 4 cântaros de água, diz o texto que ele faz um tefilá, uma oração. E quando ele ora, desce uma bolota, uma labareda de fogo em forma de língua e lambe o altar. E todo o povo vai falar o nome de Elias. Se você não sabe, o nome Eliarro ou o nome Elias significa só o Senhor é Deus. Então quer dizer que todo mundo se prostra falando o nome de Elias, só o Senhor é Deus. Isso quer dizer que Deus quer te exaltar para o nome dele ser glorificado. Se a sua motivação é para o nome do Eterno for glorificado e ser glorificado, entenda, Deus vai te honrar na sua cidade, no seu país, no seu bairro, no seu município. Lembre-se, nós estamos falando de um ilustre desconhecido, não tinha nome, não tinha projeção social, não era de uma linhagem real, mas Deus costuma chamar pessoas comuns. Deus não quer saber de estrelas, Deus trabalha com pessoas anônimas. Então entenda, onde você estiver, Deus vai te usar, vai te levantar da instrumentalidade do Espírito para te usar. Sou o pastor Leandro Cardoso, quero orar pela sua vida e quero te pedir, compartilhe esse vídeo, dê um link, se inscreva no canal no YouTube Pastor Leandro Cardoso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Eterno Deus, pelo teu Ruach HaKodesh, pelo teu Espírito Santificador, pelo nome do teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Eu quero abençoar as pessoas que estão vendo esse vídeo, seja pelo Instagram, pelo YouTube, que o Senhor as alcance, que o Senhor mude a história e que o Senhor seja o provedor delas. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado e tocado onde você estiver. Que Deus abençoe.